Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. A inteligência emocional é algo super importante para a nossa carreira profissional e no mundo dos investimentos tem uma relevância, uma importância que eu diria que é ainda maior. Porque se você não tiver o controle sobre suas emoções, você vai errar invariavelmente na bolsa de valores. Vamos falar sobre isso? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Hoje nós teremos uma live às 19 horas exatamente sobre essa temática. Vamos conversar com o Marcos Braga. Marcos Braga, que já foi CEO da HSM, uma das maiores empresas de formação e treinamento na área de liderança, na formação de executivos. Participei ao longo aí de 10, 12 anos de forma, vamos dizer assim, muito frequente e habitual dos eventos promovidos pela HSM. Eles trouxeram ao Brasil, durante muitos e muitos anos, as maiores autoridades mundiais do pensamento empresarial. Pessoas como Peter Drucker, ainda vivo, né? C.K. Prahalad, que já nos deixou, Jack Welch também, que já nos deixou, outros grandes pensadores e autores de best-sellers mundiais nessa área do empresariamento, Jim Collins, Michael Porter, Tom Peters, Rancharan, enfim, inúmeros grandes pensadores do mundo empresarial estiveram no Brasil, sempre nos eventos da HSM. E o Marcos Braga vai conversar conosco, né, sobre diversos temas e vai nos trazer um pouco a sua leitura de lições do mundo dos esportes. O Marcos ele já foi tenista profissional e vai nos falar um pouquinho o quanto o esporte foi decisivo na formação de sua personalidade, né? O quanto o tênis o ajudou a construir a sua trajetória profissional. Vai nos falar também sobre inteligência emocional. É verdade, esse é um tema importante. Quando foi publicado, por exemplo, o livro do Daniel Goleman, isso foi nos anos 90, em meados ali dos anos 90 nos Estados Unidos, esse livro causou um grande impacto, o Daniel Goleman, quando escreveu esse livro, Inteligência Emocional, né? Ele chamou a atenção de como isso era importante para o mundo dos negócios. Não era um tema que estava, à época, ainda amadurecido neste meio empresarial. E o Daniel Goleman, ele foi, vamos dizer assim, um dos precursores desta temática, né? Mostrando que havia uma importante contribuição do universo da psicologia, do universo da neurociência, na construção de vamos dizer assim, de um melhor alinhamento entre o nosso lado racional, o nosso lado emocional, e que essa busca de equilíbrio era fundamental na nossa tomada de decisão, esse equilíbrio entre o racional e o emocional. A consciência das emoções, dizia Daniel Goleman, é essencial para o nosso desenvolvimento, para a construção das nossas ações, para a construção das nossas carreiras, para a construção das nossas decisões, das nossas escolhas, o que fazer e o que não fazer. No dia de ontem, dia 9, nós tivemos um dia que as nossas emoções afloraram. Quem investe na Oi, por exemplo, viveu uma montanha-russa de emoções. Conte aqui quem se sentiu desta forma ontem, né? Como diz o Galvão, haja coração. Quem acompanhou a votação do CAD sobre a venda do imóvel viu a Oi começar perdendo de 3-0 na votação e depois viu 3-1, 3-2, 3-3 e finalmente a virada 4-3 e a venda da Oi Imóvel foi possível. Nesta gangorra, nesta montanha-russa de emoções, tenho certeza que muitos se desesperaram, em especial porque em dado momento eu fui olhar como é que estava a cotação da Oi e vi que ela despencava e já beirava ali os 77 centavos.
Então veja, muita gente não conseguiu aguentar aquela circunstância, aguentar aquela pressão e foi lá na frente do home broker e apertou o botãozinho, deu ordem de venda nas suas ações, realizando um prejuízo, lamentavelmente, realizando um prejuízo. Então ontem a gente teve uma aula de mercado financeiro. Você assistiu a nossa live ontem? Ontem a gente fez uma live, né, especial, exatamente para trocar ideias com vocês, né? Tivemos alguns convidados, o Ernest lá de Barcelona, o Luiz lá dos Estados Unidos e o Klaus aqui do Brasil participaram como investidores, né, assinantes, aqui, inscritos aqui do canal Viver de Renda, e foi muito bacana, né, a gente poder interagir com vocês, compartilhar aquela emoção, né, aquela satisfação de que uma etapa super, ultra, mega importante foi vencida, que foi a venda da Oi Imóvel, essencial para a continuidade da vida da empresa Oi, né? Nesse novo padrão que ela está estabelecendo, nesse novo plano de estratégico que ela elegeu, com um trabalho belíssimo. Parabéns para o Rodrigo Abreu e toda a sua equipe, né? Enfim, mas veja, tudo isso tem a ver com essa coisa da busca do equilíbrio, né? Então veja como é importante a gente pensar e refletir e estudar e aprender a respeito da inteligência emocional. E esse vai ser um dos temas que nós vamos explorar muito na live de hoje. Eu quero aqui reiterar o convite para que todos vocês estejam hoje às 19 horas assistindo a nossa live com o Marcos Braga aqui no canal Viver de Renda no YouTube. Convido a todos, não deixem de assistir, vai ser uma live especial dentro do nosso projeto aqui do canal, que é o Ações que Transformam, um projeto de lives. Estamos sempre convidando pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer, de conviver, ou que não conhecemos, mas que achamos que podem contribuir com a formação de vocês. E aqui a ideia é essa, é compartilhar experiências, vivências, conhecimentos, né? E sempre com muita humildade para ouvir, para aprender todos os dias e com esse espírito de generosidade, de compartilhar o que a gente aprende. Esse é o sentido e o propósito do nosso canal. E estamos muito felizes com essa possibilidade de ter esse bate-papo hoje com o Marcos Braga e reforço aqui este convite para que todos estejam presentes, certo? Às 19 horas, portanto. Bom, ainda falando das emoções de ontem, quero compartilhar essa notícia que eu vi logo hoje cedo no canal da Exame. A Exame chamou atenção para o dia de ontem, né? CAD aprova a venda da Oi para TIM, Claro e Vivo. Negócio de 16,5 bilhões havia sido aprovado pela Anatel no dia 31 de janeiro e estava causando preocupações no CAD por conta da possibilidade de concentração de mercado, diz o título da matéria. E aí eles desenvolvem a matéria dizendo: o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou nesta quarta-feira, dia 2, a venda da Oi, dessa quarta-feira, dia 8, a venda da Oi Imóvel, ou dia 9, a venda da Oi Imóvel às concorrentes Claro, Telefônica e TIM. Dos 6 conselheiros, 3 votaram pela aprovação e outros 3 pela reprovação. Coube ao presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, o voto de desempate, que decidiu pela venda dos ativos da Oi Imóvel. Apesar disso, o colegiado, por unanimidade, determinou o encaminhamento de representação apresentada pelo Ministério Público Federal à Superintendência Geral do CAD para instauração de inquérito administrativo que vai investigar se houve alguma prática anticompetitiva na negociação. Este é um dos casos mais importantes que temos nos últimos anos e mexe diretamente com o consumidor. É importante que a gente defenda o nosso papel constitucional, que é de defender o consumidor e não a empresa. Evidentemente que o caso tem repercussões e tem mais de 40 milhões de usuários que vão ser afetados. A não aprovação de um ato de concentração pode gerar a convolução da recuperação judicial em falência da empresa, disse Alexandre Cordeiro, presidente do CAD, em seu voto. Essa decisão já era esperada, apesar da votação contrária, que me surpreendeu muito, do conselheiro Luiz Braido, que havia considerado insuficientes os remédios, ou seja, as medidas compensatórias
que as rivais haviam proposto para evitar a concentração de mercado. De um total de 7 votos nesse processo, outros 2 conselheiros também haviam seguido a mesma decisão do Luiz Braido, ou seja, contrários à venda da Oi Imóvel. Aqui eu quero fazer um parêntese. A gente precisa refletir sobre a natureza do CAD, de suas decisões e sobre essa leitura do que seja aspectos concorrenciais, né? Se bateu o tempo todo numa figura que eu confesso a vocês que na minha faculdade de administração, nos meus cursos de MBA, não havia ainda ouvido relevante menção, o tal do triopólio. Ao meu ver, isso foi uma excrescência inventada, né? Uma aberração do ponto de vista intelectual. Esta aberração só faz sentido para aqueles desprovidos de uma melhor evolução, vamos dizer assim, do ponto de vista intelectual. Não conseguem olhar o mundo como ele é hoje, sua dinâmica, suas cadeias globais de produção, o efeito que a globalização teve no mundo e, consequentemente, não conseguem entender a nossa realidade presente. São pessoas que estudaram, não vou de forma alguma tirar o mérito dos seus estudos, das suas formações acadêmicas, mas cujas leituras de mundo pertencem ao século XX e nós já estamos no século XXI. Não é? Essa é a grande mudança. Então, muita coisa que foi aprendida no século XX não serve mais para o século XXI. As academias ainda não entenderam isso. Conversamos recentemente numa live aqui com a Alceli Barroso da IBM e ela falou sobre o futuro do trabalho. E conversamos sobre isso, de que as academias continuam formando pessoas para profissões que vão deixar de existir nos próximos 5 anos. Isso não é preocupante? E ao mesmo tempo, demandas profissionais que já existem no mercado de trabalho hoje, não existe nenhum tipo de formação sendo feito pelas academias, pelas faculdades. Olha que coisa sem sentido. Então, é preciso dar um freio de arrumação em muita coisa. E isso, óbvio, em tudo quanto é parte do mundo. Mas o Brasil, de forma especial, porque estamos nele, precisa se reprogramar. Tem que dar um reset, desconstruir muita coisa que não presta mais, que não serve mais, e reprogramar uma nova leitura de mundo. Olhar o futuro, olhar as possibilidades e as necessidades do mundo que vivemos. Eu sempre repito uma frase que eu acho maravilhosa do Bill Gates, né? Preciso entender para onde o mundo está indo e correr para chegar lá primeiro. Ontem nós vimos que 3 conselheiros do CAD não sabiam para onde o mundo está indo e sequer conseguiriam correr para chegar lá primeiro, porque eles não sabiam para onde o mundo está indo, né? Voltando aqui à matéria da Exame, eles continuaram aqui dizendo: vale lembrar que o Ministério Público já havia se posicionado publicamente contra a negociação da Oi, alegando a possibilidade de concentração de mercado. De acordo com o Procurador Regional da República, o nosso Valdir Alves, o serviço móvel já é altamente concentrado no Brasil. Por outro lado, a venda da operação de telefonia móvel por 16 bilhões, acertada em dezembro do ano que passou, é considerada peça fundamental para que o plano de recuperação judicial... Aqui tem um erro na matéria, estão dizendo que a venda foi acertada no último mês de dezembro, foi em dezembro de 2020. A venda foi acertada em dezembro de 2020, não do ano passado. Exame, por favor, depois tenta aí atualizar o seu texto, porque tem este equívoco, ok? Então, a afirmação certa é que a venda foi feita em dezembro de 2020 e não do ano anterior, de 2021. E era peça fundamental para que o plano de recuperação judicial da Oi fosse levado adiante. No terceiro TRI de 2021, a empresa teve um prejuízo líquido consolidado de 4,8 bilhões,
Já o EBITDA somou 1,39 bilhão de reais entre julho e setembro e o EBITDA de rotina foi de 1,46 bilhão de reais, em linha com o registrado um ano antes. Enquanto que a receita líquida consolidada havia caído para 4,5 bilhões de reais. Alguns números e algumas informações da matéria que saiu na revista Exame e que eu achei por bem destacar aqui para vocês. Mas o fato é esse, é que este assunto foi resolvido ontem no CAD, né? E nós agora esperamos que 31 de março a Oi anuncie a sua saída da recuperação judicial. Falta ainda a questão da Anatel. Eu acredito que deverá ter uma reunião extraordinária, ainda agora em fevereiro, para a aprovação da anuência prévia da Vital, ok? Então eu acho que isso acontece agora. E aquele imbróglio que a Copel pediu, a anulação da reunião de 31 de janeiro, muito provavelmente, talvez nessa reunião extraordinária, o Conselho da Anatel, nessa nova reunião, confirme o voto que houve no dia 31 de janeiro. É o que nós temos de expectativa, ok? Então, algumas notícias importantes. Reforço aqui o convite feito. Hoje, dia 10, né? Dia 10, quinta-feira, nós vamos fazer uma live às 19 horas com o Marcos Braga. Vamos falar sobre lições do mundo do esporte, vamos falar sobre inteligência emocional e vamos falar sobre liderança. Temas que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para o seu dia a dia no trabalho, para a sua vida profissional, para a sua construção de carreira profissional e para a sua tomada de decisões, em especial no mundo dos investimentos. Até lá, até às 19 horas, aguardo vocês. Fiquem com Deus, deixem um like e até a próxima. Tchau!